Olá, queridos amigos Saúde e Informação, começando agora para todo o Brasil, querendo a sua participação, querendo a sua sugestão. Nosso WhatsApp está aqui na telinha. O Saúde e Informação começa já já, não saia daí. Muitas pessoas são vítimas do alcoolismo, um problema que abala toda a família. Mas a solução chegou. Ligue para o telefone do vídeo e conheça o novo Neutrodrink, um suplemento vitamínico natural de última geração, com fórmula exclusiva que vai auxiliar você a eliminar esse vício. Veja o resultado. Minha família estava vivendo um drama. Meu pai estava bebendo muito agressivo, muitas vezes brigava com minha mãe, meus irmãos. Até que um dia, através da TV, a gente conheceu o Neutrodrink. Ele passou a fazer o uso do produto e gradativamente ele foi parando com a bebida. Hoje ele é uma nova pessoa e é um ótimo produto e eu recomendo. Com apenas 15 gotas do Neutrodrink 2 vezes ao dia, você vai sentir a perda gradativa do desejo pelo álcool. Ligue agora para o telefone do vídeo e peça o seu Neutrodrink, seu maior aliado contra o alcoolismo. Neutrodrink, cuidando de quem você ama. Atendendo às suas sugestões, nós temos uma matéria incrível. Dá só uma olhada. E o nosso Saúde e Informação começando agora e hoje com uma novidade. Um novo colaborador aqui com a gente, Dr. Ivan Barimboim. É isso, doutor? Isso mesmo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Hoje nós vamos tratar sobre a doença do século, que é a depressão. Nós gostaríamos de saber, nós recebemos muitas pautas, doutor, muitas sugestões dos nossos telespectadores e eles perguntando as principais causas da depressão. Muito bem, a depressão é muito importante que a gente aprofunde um pouquinho em relação ao tratamento da depressão. Muitas vezes o tratamento da depressão é feito apenas baseado em um tratamento farmacológico, apenas com medicamentos, né? A gente faz um diagnóstico de sinais e sintomas e você já vai e prescreve um medicamento. Isso para algumas pessoas ajuda, mas para muitas não ajuda. Por isso que hoje o que eu procuro primeiro, antes de tratar, é entender as causas daquele caso. Então vamos lá, existem causas psicológicas e causas biológicas, tá? As causas psicológicas muitas vezes são traumas que a pessoa teve, muitas vezes a pessoa está passando por algum estresse, algum problema de relacionamento. E isso tudo, basicamente, o que faz é alterar o funcionamento do sistema límbico. Tá? O sistema límbico é a área do cérebro que está ligada com processamento emocional. Então, o que a gente precisa fazer é regular novamente esse sistema límbico. Essa regulação do sistema límbico ela pode ser feita de várias maneiras, eu vou aprofundar um pouco mais nas próximas vezes que a gente se falar. Okay. Mas, primeiro a gente tem que identificar quais são as causas que estão, vamos dizer assim, impedindo que o sistema límbico funcione adequadamente. Então, esse é o primeiro ponto. E existem causas biológicas também, né? As causas biológicas são variadas, né? Eu destacaria que o estresse é o principal, vamos dizer assim, mecanismo, a principal ferramenta pela qual essas alterações biológicas ocorrem. Então, primeiro a pessoa se estressa muito, seja com questões do trabalho, relacionamento, etc. E isso vai alterando a fisiologia da pessoa. Por quê? Mais uma vez, sistema límbico alterado, isso altera também um eixo endócrino muito importante, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo também acaba alterando o sistema imune, e essa alteração do sistema imune promove, por sua vez, alterações no intestino, alterações em vias metabólicas que acabam, por sua vez, gerando neurotoxinas. Essas neurotoxinas acabam degenerando sinapses. Porque, na verdade, assim, quando eu percebo, qual é o início que eu percebo que eu estou com depressão? Como então, a primeira coisa, melhor ir ao médico para ter certeza, né, do diagnóstico, mas se você suspeitar. O sintoma, Mas os sintomas mais comuns e mais importantes que me fazem, né, dar esse diagnóstico é a pessoa ter uma coisa chamada anedonia, que é uma falta de prazer em relação à vida, em relação às coisas que ela gostava anteriormente de fazer, e o desânimo, né? Falta de energia. Esses são os dois principais componentes do diagnóstico de depressão.
Claro que existem outros, a própria tristeza, uma emoção, a tristeza que fica permanente, que, né, faz com que a pessoa sinta, inclusive, outras emoções muito negativas, como angústia, aperto no peito, isso é muito comum também. E tem os sintomas fisiológicos, por exemplo, a pessoa muitas vezes sente que o sono está alterado, o apetite está alterado, e aí sim você compõe um diagnóstico de depressão. Mas como eu disse, o diagnóstico é só o começo, esse é o diagnóstico nosológico, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que a gente, vamos dizer, chama de depressão. Mas o que está por trás disso? Isso. Esse que é o ponto que eu acho que a gente tem que avançar em relação ao paradigma do tratamento da depressão. Perfeito. E esse tratamento é focado, então, nas causas, no caso? Exatamente. Sim. Então, eu identifico se a pessoa tem problemas. A pessoa vem aqui no consultório, o que eu faço? Eu faço uma anamnese para avaliar qual o melhor tratamento para essa pessoa. Então, por exemplo, ela tem, na anamnese eu vejo que a pessoa tem vários traumas de infância, tem vários problemas emocionais e psicológicos claramente derivados de traumas. Certamente esse tratamento, a prioridade do tratamento com certeza é resolver esses traumas. Tá. Agora, se eu vejo que a pessoa provavelmente tem uma deficiência nutricional, ou ela tem um problema endócrino, ou ela provavelmente tem alterações intestinais, tem sintomas abdominais, então possivelmente eu vou priorizar a investigação no nível biológico. Se você se identificou com o problema de depressão, é aqui mesmo, de Saúde e Informação. Muito obrigada, viu, doutor Ivan? Obrigado a você. Saúde e Informação, volta já já. Muitas pessoas são vítimas do alcoolismo, um problema que abala toda a família. Mas a solução chegou. Ligue para o telefone do vídeo e conheça o novo Neutrodrink, um suplemento vitamínico natural de última geração, com fórmula exclusiva que vai auxiliar você a eliminar esse vício. Veja o resultado. Minha família estava vivendo um drama. Meu pai estava bebendo muito agressivo, muitas vezes brigava com minha mãe, meus irmãos. Até que um dia, através da TV, a gente conheceu o Neutrodrink. Ele passou a fazer o uso do produto e gradativamente ele foi parando com a bebida. Hoje ele é uma nova pessoa e é um ótimo produto e eu recomendo. Com apenas 15 gotas do Neutrodrink 2 vezes ao dia, você vai sentir a perda gradativa do desejo pelo álcool. Ligue agora para o telefone do vídeo e peça o seu Neutrodrink, seu maior aliado contra o alcoolismo. Neutrodrink, cuidando de quem você ama. E o nosso Saúde e Informação com vários colaboradores e esperando mais sugestões. Olha só essa matéria que nós gravamos. E o nosso Saúde e Informação, como prometido, vocês pediram e a nossa pauta sobre enxaqueca vai continuar. E é com ela, claro, a doutora Aline Turbino, que é a neurologista, que foi muito esclarecedora no nosso primeiro programa. E hoje nós vamos continuar, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Foi um sucesso, viu? Muitas perguntas, é isso que a gente precisa, né? Ter um programa esclarecedor sobre as doenças e saber falar sobre elas, né? Agora, hoje, nós vamos abordar a enxaqueca crônica com insônia, fibromialgia, a depressão e esse risco de suicídio, doutora. Quero que a senhora explique muito bem, porque nós tivemos muitas perguntas sobre isso, né? A enxaqueca relacionada com essas doenças. Então, é com você. Então, o processo inflamatório, né, dessa liberação, desse excesso de liberação de substâncias que causam inflamação cerebral são capazes de mudar o nosso comportamento e causar ativação de múltiplas áreas do cérebro que são responsáveis por esses sintomas. Então, com frequência, os pacientes que têm dor crônica, por aquele processo de mais de 15 dias de dor no mês, apresentam, por exemplo, alterações em regiões do cérebro que predispõem eles a terem insônia ou terem dificuldade de dormir. O processo de dificuldade de dormir gera dificuldade de concentração, gera falta de memória nesses pacientes e gera com que eles já acordem cansados, por exemplo, pela manhã. E essa enxaqueca, ela é desencadeada de onde, doutora? Assim, como começa isso? Então, a gente tem uma predisposição genética. Genética. Tá. Então, se existe só um dos pais que é acometido, a gente tem uma prevalência, uma predominância nesse paciente, uma chance de 50% de ter o gene para enxaqueca.
Se existe o pai e a mãe, são 75% de chance desse filho possuir a enxaqueca, né? Esse gene predispõe esse cérebro a uma hipersensibilidade a diversos estímulos do nosso dia a dia, que ele manifesta essa hipersensibilidade com um processo inflamatório que vai gerar dor. Doutora, a gente consegue detectar esse problema de pequeno ou não? Sim. Às vezes tem, né? Eles falam assim, tô com uma dorzinha de cabeça, tudo. Sim, existem crianças com a enxaqueca. Sendo que o pai, né, tem fortes dores. Sim, só que a fase mais comum de ser detectada é depois, principalmente da menstruação, por conta do estrogênio. Então é muito comum, as crianças podem apresentar antes dos 10, 12 anos antes da menstruação, meninos, meninas, mas na mulher é marcado após o período menstrual, quando eles já começam também a conseguir explicar melhor os sintomas. Então não é que criança não tem. Criança tem dor de cabeça, inclusive é um sintoma frequente, mas muitas vezes eles têm dificuldade de passar como é a dor, como que acontece quando eles são pequenos. Mas existem crianças com enxaqueca, assim, com diagnóstico, elas merecem o tratamento. Não tem absolutamente nada a ver com estar sempre no computador, aquelas brincadeiras que fazem direto isso, né? O computador, o telefone, o celular, isso... Também o óculos, enfim. Então, na verdade, existe sim a intolerância à luz dos pacientes que têm o gene da enxaqueca. Então, o excesso de luminosidade pode sim desencadear mais dor. Então, isso é real, né? Quando a gente fala assim, olha, não fique tanto no computador, não fique tanto no videogame, por exemplo, porque o excesso de luminosidade, não seria só do computador e do videogame, mas do sol, por exemplo, poderiam sim desencadear mais dor, pela hipersensibilidade desse cérebro ao excesso de dor, ao excesso de luz. Certo. Olha, estou recebendo várias perguntas aqui no meu e-mail dos tratamentos e é bom que a senhora fale relacionado com o suicídio. Então, um processo inflamatório gerado cronicamente é capaz de modificar, causar alterações, né, tálamo-corticais, que a gente fala, em áreas do cérebro específicas que são grandes responsáveis pelo comportamento. Então, possuir essa hiperatividade cerebral nessas áreas específicas causa alterações de humor, causa, assim, tendência maior à depressão, a transtorno ansioso, à bipolaridade. Esses pacientes têm uma taxa de suicídio 3 vezes maior do que da população em geral. Doutora, em relação a esses fatores psiquiátricos, o tratamento é específico, certo? Sim, então tratar a enxaqueca crônica faz parte desse processo de melhora desse paciente, porque a gente vai parar de fazer esse processo de hiperativação e hiperinflamação desse cérebro. Só que a gente conta sempre, né, com o neurologista que faz esse processo e muitas vezes com apoio psicológico e até mesmo em alguns casos psiquiátricos. Quanto antes diagnosticar que é uma enxaqueca crônica, melhor, né, para que possa fazer todo esse processo, né, doutora? Perfeito. Então, o tratamento precoce é hoje o principal a ser feito para esse paciente. É indicado pela Academia Brasileira e Americana de Neurologia tratar qualquer paciente que tem enxaqueca por mais de 3 dias no mês. A gente sabe que a tendência do paciente que não é tratado é piorar em frequência e intensidade com o passar dos anos. Então, caso você está nos assistindo, um assunto muito esclarecedor com a doutora, a senhora está sendo muito clara, porque é justamente essas perguntas que estão vindo. Eu tenho enxaqueca 3 vezes no mês, muito mais do que isso. Já está com uma enxaqueca crônica, pelo que a senhora está explicando, senhora não, né? Você... ela já tem essa enxaqueca crônica, né? Na verdade, ela tem uma esporádica, que a gente fala, que se não tratada de forma adequada, tem uma tendência no decorrer dos anos de piorar em frequência e intensidade e se transformar numa crônica. Então, não existe enxaqueca que começa como crônica, existe aquela esporádica que não é cuidada e vai evoluindo para esse formato de possuir mais de 15 dias de dor no mês. Então é sempre bom você procurar sempre um bom médico, né? Doutora Aline está aqui à sua disposição, pode mandar suas perguntas, ela vai estar participando ao longo do nosso Saúde e Informação outras vezes, com absoluta certeza. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutora Aline Turbino? Ela é neurologista e o nosso Saúde e Informação sempre cheio de coisa boa. Volta já já. O nosso Saúde e Informação vai ficando por aqui, agradecendo desde já a sua colaboração, a sua participação. Continue mandando as suas perguntas, o nosso WhatsApp está aqui na telinha. A você, muito obrigada, até amanhã!